De volta já aqui com Bem Assim. Vamos falar agora sobre vacina e vacina em criança. Pois é, se tem uma coisa que as crianças têm medo, viu, gente? É de vacina injetável. Dá pavor, ansiedade, medo, choro, grito, por aí vai. Mas tem como, viu, papais e mamães, administrar essa necessidade, né, de vacinar os filhos de uma forma melhor? A gente vai descobrir tudo isso agora aqui no estúdio com ela, né? Nielke Nóbrega, psicóloga, linda, maravilhosa, com a gente mais uma vez. Oi, Mara. Acho que essa é uma grande pergunta, né, que o pessoal faz. Bom dia. Bom dia, querida. Que bom, né, a gente poder ter esse momento para falar desse tema que, querendo ou não, acabou se tornando uma polêmica. Sim. E quando a gente para um pouquinho, né, se a gente vai olhar a nossa história em relação à vacinação, o Brasil sempre foi referência e agora estamos, né, andando na contramão. É, já está regredindo um pouquinho, né? Isso. Antes era um orgulho você ver o cartão de vacinação da criança Exato. Preenchido, né? E é importante a gente lembrar que, gente, as vacinas é uma das políticas públicas mais reconhecidas, né, para que a gente possa vir a prevenir epidemias e futuros surtos, como infelizmente a gente acabou, né, diante desse contexto, que não é só de agora em relação Sim. à pandemia, em relação à vacina da Covid também, que acaba acarretando certo medo, né, nos pais e tal, e nas crianças também, mas outras doenças que nós tínhamos erradicado, como poliomielite, por exemplo, e sarampo, voltando. Pois né? é, E isso já nós temos os dados do Ministério da Saúde de 2018. Isso. Então é algo que a gente precisa realmente conversar, entender, não só esse procedimento que é invasivo, de como fazer com que ele se torne mais acessível às crianças, com menos aversão, mas também a gente ter essa conscientização, né? Ótimo. Foi bom você falar sobre isso, que eu tenho até aqui esses dados. Eu vou falar, tá, pro pessoal, vamos aqui para essa câmera mais fechada, certo? Que é muito importante esses dados agora aqui, olha. A cobertura da vacina tríplice viral, que é contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, estava próxima de 100%, pessoal, até 2014. E em 2018, ela chegou a 86,5%. A poliomielite, que é uma doença também erradicada no Brasil, verificou-se uma queda de 98,2% de crianças imunizadas em 2015. E em 2018, pessoal, essa porcentagem chegou a 81,1%. O Ministério da Saúde, inclusive, né, já fez o alerta que 312 municípios brasileiros estavam com a cobertura vacinal abaixo de 50% para a poliomielite. Também houve uma queda na cobertura da vacina tríplice bacteriana, que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche, de 90% até 2015 e apenas 81% em 2018. Pois é, viu? E olha só, caso, né, a gente não consiga manter as coberturas, né, vacinais acima de 95%, o Brasil ele acaba correndo o risco de perder o certificado de eliminação de circulação de doenças, conhecido, né, reconhecido pela Organização Pan-Americana de Saúde. Ainda tem isso, né? O Brasil ele tem essa regressão e ainda por cima pode perder esse certificado que é tão importante. Que na verdade, alguns por esses índices a gente já perdeu em relação à exportação, mas essas sanções elas podem se agravar ainda mais, né? Tanto em outros produtos que o Brasil possa vir a exportar, como a entrada de turistas no nosso país. Sim. Então é importante que a gente repense. Mas além disso, além dessa questão econômica, política, é importante que a gente pense no contexto de saúde, tá? Por quê? Se a gente não vacina, se a gente não previne, o índice de morbidade e de mortalidade aumenta, tá? Então, é a forma que nós temos de poder prevenir algumas doenças que já existiam e que estavam erradicadas. E aí tem até algumas hipóteses. Uma delas, que é justamente a nossa pauta de hoje, é esse medo, essa aversão das crianças em relação a esses procedimentos mais invasivos. Só que quando a gente para olhar o cartãozinho de vacina que você disse, né? Até os 15 primeiros meses de vida, gente, a criança ela passa por 21 procedimentos. Sim. Então, a maioria são picadinhas, né? E essas picadinhas, elas podem se tornar extremamente aversivas, traumáticas, dependendo da forma como elas são conduzidas. Até os 14 anos, assim, mais uns 10 procedimentos são feitos. Então é importante que a gente pense que até a adolescência isso vai acontecer. E não são só as crianças e os adolescentes. Quantos adultos nós não vemos com medo? É isso que eu ia falar. Tem muito adulto que carrega esse trauma
até ali a vida adulta mesmo, né? Isso, e é importante que a gente trabalhe isso com os pais, porque às Verdade. vezes os pais estão com esse medo. E aí já fica, pegou o cartão de vacina, a criança já começa a ficar extremamente preocupada, tensa, e aí começa, né, os comportamentos assim, de Isso. birra, de grito, que para quem está administrando, para os profissionais da saúde, também ficam tensos, né? Então como é que vai conduzir tudo isso? Então é importante que os pais, assim, sejam uma rede de apoio, mas eles também se reconheçam se eles tiverem essas dificuldades. Pois é, e aí eu pergunto, né, como que os pais eles podem administrar, né, essa aplicação das vacinas injetáveis de uma maneira menos difícil para essas crianças? E aí eu já aproveito para reforçar, tá, pessoal, que as vacinas elas são tão importantes que elas podem chegar a evitar óbitos, inclusive, né, Exato. Niel, em várias doenças. Então, não deixem jamais de vacinar os seus filhos. Tá, então como é que os pais eles podem fazer essa administração? E aí, ainda trazendo essa ideia das hipóteses, né, Mara, que a gente Sim. falou, é legal a gente lembrar que, além dessa questão do medo, muitas vezes os pais, assim, o Brasil por ter essa visibilidade de que nós vacinávamos e tal, somos exemplos nesse contexto, acabou muitas vezes os pais achando que não precisava. Ah, a doença foi erradicada. Sim. Infelizmente não, ela estava quase, nós estávamos com alto índice. Ainda mas... tem isso, né, de achar que não tem mais a doença aqui no Brasil. Exato. E para piorar, infelizmente, vem as nossas informações errôneas através das fake news, de efeitos colaterais que causam isso, que causam aquilo. Gente, não, salva vidas. Essa é a informação, por isso que foi muito importante Isso. esse espaço que vocês abriram para a gente falar sobre vacinação infantil. Pois Mas é. e como lidar? Como? Um dos fatores mais importantes, né, que eu sempre como psicóloga e que trabalho com orientação de pais e tal, eu sempre digo, é o apoio. Então, o apoio lá, aquela, deixa eu segurar na tua mão, né? Só que é importante o como eu seguro na mão. É o como eu sento do lado do meu filho naquele momento. Aquele pai ou aquela mãe ou aquele cuidador que está tenso e que faz aquele olhar, ao invés de ser um olhar afetuoso, de cumplicidade, vai com aquele olhar de ameaça. Se você não tomar, vai acontecer alguma coisa. Quieto, você vai sofrer aqui quando chegar em casa. E aí, olha só, se eu já tô com medo, se eu já tô tensa, gente, eu vou tensionar ainda mais o músculo do braço, da perna, dependendo da criança, né, da idade. E aí, esse procedimento vai ser ainda mais invasivo. Ou então, além dessa ameaça velada, ainda tem aquela, você vai ter um problema sério, você vai morrer, viu? Gente do céu, imagina o pavor. Atenção consumindo, né? Então é importante que esse cuidado seja um cuidado realmente do tipo, tô aqui do teu lado. Então vai segurar na mãozinha do filho, segura com carinho, não segura tenso, porque se você estiver tenso e com medo, ele vai sentir também. Então até esse toque precisa ser um toque sutil. Certo. Uma outra coisa que é importante é a gente fazer algumas distrações. Então colocar uma música, né? Um fonezinho para a criança, ou então na sala de vacinação. Tem algumas crianças que elas ficam aversivas a ver qualquer pessoa com jaleco branco, Sim. né, com os profissionais de saúde e naqueles lugares. É como se elas chegassem lá e elas travam e não conseguem ir adiante. Então, assim, vamos visitar esse lugar antes? Vamos passear para você ver como é que funciona, ajudar o enfermeiro, a pessoa que estiver aplicando, segurando o algodão, né? É importante ver outras pessoas tomando vacina. Familiarizar, né, naquele Exato. ambiente. A criança muito pequena, a gente dá desenhos assim de historinhas do passo a passo, né? Uma coisa que eu fiz muito agora durante o processo de vacinação, que ainda estamos fazendo em relação à Covid, eu pego agulhas no consultório, agulhas realmente verdadeiras, e vou mostrando para a criança para que ela sinta como é Sim. que é a espessura da agulha, né? E aí eu sinalizo para ela, olha, tem agulhas com espessuras diferentes, mas a sua é essa bem fininha. É importante a gente dizer para o pai e para a mãe que vai doer. Sim. Isso é fato, porque é um procedimento invasivo, que perfura, que corta, né, de uma certa forma. Então é importante que a gente diga isso para eles. Lembrando que fisicamente essas crianças apresentarão uma pressão arterial mais alta, um batimentozinho cardíaco mais acelerado e um aumento de adrenalina. Sim. Então, isso por si só já ativa na gente o bendito da ansiedade e do medo. Né? Então, são emoções que sim estão presentes, mas aí a gente pode fazer respirações mágicas, né? De imaginar que você está cheirando uma florzinha e soprando uma velhinha.
É importante também a gente fazer uma ideia de tensão muscular. Os músculos normalmente é do braço e da perna, né, nas crianças. Então, tensiona o músculo e relaxa. E aí, para criança, eu uso muito a analogia de imagina que você é um robô bem duro, então tensiona o seu braço e depois relaxa como se fosse um boneco do posto, aquele mole que está lá, né? Então, a gente vai fazendo isso. O como sentar na cadeira, a posição de quem está do lado, né? Então, de novo, vem a ideia do apoio. Se a criança, ela tá muito tensa, tenta conversar sobre outros assuntos antes. Se tiver muita gente na sala e ela ficar intimidada, pergunta para ela, você se sente melhor se só tivermos nós dois? Ou então o papai ou a mamãe fica aqui junto também, né? Em lugares onde possa ter no teto alguns estímulos como desenhos, como super-heróis, né? Eu sempre digo que vamos imaginar um super-herói que tu gosta. Então, de repente, você vai ter superpoderes também junto com ele para vencer esse problema aí. E uma outra coisa também, Mara, que é muito legal da gente fazer com as crianças, além dessa questão do relaxamento, da distração, de levá-la até o lugar para conhecer, é a gente poder reconhecer que aquele procedimento irá acompanhá-la pelo resto da vida. Sim. Então, quanto mais aversão, quanto mais evitação ela tiver, mais difícil vai ser quando ela precisar, por exemplo, colocar um catéter, né? Ou então outras doenças que, infelizmente, podem vir a surgir e os procedimentos acontecem, né? Tem um equipamento de uma abelha chamada buzz, que ela faz um barulhinho no lugar, então ela deixa uma sensação de quente, de frio, então pode ter massagens também, algumas coisas que os pais podem estar ajudando a contribuir nesse processo. Muito bem. Aí agora eu gostaria de perguntar, aquela técnica, né, dos pais de falar assim, vamos ali comprar um brinquedo, mas na verdade vai ali, né, tomar a vacina. E aí, é certo? Não é certo? É melhor falar a verdade, né, trabalhar durante alguns dias que antecedem esse dia da vacina com essas crianças? Sim, a gente precisa falar sempre a verdade. Sempre a verdade. E dizer que vai doer sim. Eu sempre coloco, tipo, ó, dói, é uma picadinha, imagina que é uma picada muito levezinha, como uma formiguinha. Às vezes eu até brinco com a unha e eu falo, tá vendo? Doeu um pouquinho, né? É mais ou menos assim que vai acontecer com a vacina, mas vai passar rápido. Eu achei legal quando você trouxe, vamos comprar um brinquedo. Essa às vezes é uma estratégia que a gente usa de um reforço do padrão de comportamento. Você foi corajoso, você conseguiu, a gente pode pensar em algumas frases, né, para quando a criança estiver lá. E depois ela ser premiada, sim, pelo padrão de comportamento dela. Então pode essa premiação? Troca, pode troca. Ser um certificado, pode ser um brinquedo, pode ser um gibi, né? A ideia é que seja mais algo que tem uma socialização. Que ela possa ir no shopping, passear com o pai, com a mãe, ir no parquinho, enfim. Mas é possível ter essa recompensa. Mas não dizer que é só a recompensa. Olha, a gente vai ter isso após o procedimento que nós iremos fazer, que a gente já conversou que vai acontecer. Muito bem. Então é legal. O diálogo é sempre o melhor caminho? Sim. E aí vamos lembrar que os pais são aqueles em quem eles têm confiança. Se é o meu pai que está me sinalizando que dói, mas que é importante, que eu preciso, eu vou confiar, eu vou fazer. Então isso é muito legal da gente fazer, ter esse diálogo aberto realmente com eles, dizer exatamente o que acontece. E eu lembro muito de uma frase que você gosta bastante de falar aqui, que eu também gosto muito. Pais, vocês são os principais influenciadores dos seus filhos, né, Nielke? Então, se você conversa, se você joga limpo, se você fala a verdade, se você também deixa eles assim, ó, filho, eu também vou ali preencher o meu cartãozinho de vacina junto com você, eles também acabam, né, se encorajando e ficando até mais confiantes, né? E aí, né, até fica um alerta. Vamos lá, profissionais de saúde, idosos, 4ª dose. Eu já disse, se eu tiver um cartão lá com 10 varinhas, eu quero o carimbozinho nele, né? Então é importante. Eu sempre digo, doer dói. Tchaniel que sente assim, Tchaniel que não gosta muito de fazer exame de sangue, mas é necessário. É um procedimento que não é todos os dias, mas enfim. A gente consegue porque nós somos corajosos, então é possível. E Nielke, bem, meu filho, né, ele tem muito medo. Por conta disso, eu decidi que eu não vou dar mais vacina. Aí, os pais precisam assumir essa responsabilidade, né? E os riscos disso, porque nós estamos falando de vida. Então, não tem como, tá? Você tem esse direito, mas
temos também, né, se a gente para pensar no contexto de Covid, essas situações legais aí mediante a isso. Mas eu sempre coloco que o mais importante é a gente pensar no bom senso, né? Se antes a gente já fazia aquilo que eu disse, o nosso calendário vacinal é composto por 21 procedimentos até os 15 primeiros meses de vida. Então, todos nós aqui já saímos, mal choramos e já recebemos uma espetadinha de alguma coisa. Gente, é necessário, é proteção, né? Eu quero cuidar do meu filho, eu amo, então ele é o teu bem mais precioso, é a tua joia rara. Então, você vai correr riscos mediante a isso. É isso, tá, pessoal? Qual que é a grande dica que fica, então, quando a gente fala sobre vacina injetável para as crianças? Que o apoio é necessário, Sim. Porque eles irão gritar, chorar, espernear, eles vão sentir medo, mas é necessário com algumas intervenções simples, como fica do lado, pega na mão, olha no olho e diz que você está ali com ele, que ele é corajoso, que você sabe o quanto ele é capaz. Então, esse acaba sendo um dos fatores principais em como a gente pode enfrentar, né, esse procedimento que é invasivo, sim, e que causa dor. Verdade. Quem quiser saber mais, como é que pode pegar mais informações suas ou até mesmo ficar acompanhando você nas redes sociais? A gente pode seguir lá no Piscine Elquinóbrega, né? E aí eu vou estar colocando várias informaçõezinhas, outras dicas de repente, Sim. Aplicativos também que os pais podem estar usando nesse momento de distração com as crianças no momentozinho da vacina. Muito bem, então Piscine Elquinóbrega, corre lá para acompanhar. Obrigada, viu? Eu Adorei, que agradeço. sempre. Beijo. Beijo. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre a campanha Maio Verde. Um tema muito importante, tá? Eu volto já já.